Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor neste domingo. Graças a Deus, hoje o frio deu um pouquinho de trégua para a gente, pelo menos o sol já saiu um pouquinho, né? Mas, graças a Deus, estamos aqui para adorar ao Rei Jesus. Independente das circunstâncias, da nossa caminhada, nós estamos aqui para adorar a Deus. Você é muito bem-vindo, você que está aí na sua casa. A igreja, por enquanto, está funcionando na nossa casa. E lembrando os tempos antigos, na igreja primitiva, quando os irmãos se reuniam na sua casa. Mas você com a sua família pode estar aí separando esse tempo para adorar a Jesus e ouvir a sua voz. Então, você que está aí no Zoom, no Facebook, no YouTube, seja bem-vindo. Vamos adorar ao Senhor. Hoje Vera está aí na direção deste culto. Que o Senhor te abençoe, Vera, e é com você. Tá? Bom dia. Todos estão me ouvindo? Amém? Opa, beleza. A paz do Senhor para todos, né? É um privilégio, né? Para mim, poder estar participando com os irmãos, né? Fiquei feliz quando recebi o convite, tá? Para poder estar dando abertura desse culto da manhã de domingo, certo? E eu agradeço a Deus, certo? Porque até aqui Ele tem nos guardado, né? Porque estamos vivendo tempos difíceis. E se o Senhor não nos guardar, né? Que nem às vezes a gente fica muito chateado com tanta coisa, a gente não pode sair de casa, a gente, né? A gente até tenta, não vou não por causa disso, por causa daquilo, né? Porque a gente sempre que a gente conhece a palavra, então a gente não tentarás o Senhor teu Deus, né? Então, estamos vivendo um novo, isso daqui é um novo, né? É um novo, que uma coisa que nós nunca passamos, né? Eu nunca fiquei na minha casa tanto tempo, né? Nunca mesmo, sabe? Eu sou muito andona, eu ando demais, eu gosto de passear, eu gosto de sair, eu gosto de trabalhar, eu gosto, entendeu? Mas o Senhor, ele sabe de todas as coisas, né? Às vezes a gente pergunta, e a gente fala, mas Senhor, não tem respostas. Não tem, mas a gente tem que sentir, né? Sentir que aquilo que o Senhor nos fala, né? Tá sempre conectados, né? Mesmo distante, porque o Senhor, ele é presente onde nós estivermos, né? Ele é presente. Então, vamos dar abertura, tá? Para o nosso culto de hoje, certo? E eu agradeço quem estiver presentes, eu mandei convite para umas amigas da escola, professoras, tudo, elas falaram que vão entrar pelo Face, outros vão entrar pelo Zoom, né? Porque nossas reuniões é sempre pelo Zoom, é muita reunião de live, entendeu? Mas amém. Vamos orar, agradecer a Deus por este dia? Senhor Deus, nosso Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Queremos te agradecer, queremos te bendizer neste dia, Senhor, nesse domingo gelado, mas o sol está aqui, está aparecendo, ó Pai. Olha, Senhor, muito obrigado, porque quando o sol está presente, aparece, tudo fica lindo, tudo fica maravilhoso, mesmo os dias sendo frios. Senhor, eu quero te agradecer por cada vida aqui presente, eu quero te agradecer, ó Pai, por todos os irmãos, por pessoas, Senhor Jesus, que estão passando por dificuldades, Senhor, toma nas tuas mãos, ó Pai. Muito obrigada, Senhor, por tudo, porque o Senhor é o nosso Deus e tem cuidado de nós. Muito obrigada. Te agradeço, ó Pai, por tudo, pela tua misericórdia, pelo teu amor para conosco, ó Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus eu te agradeço e toma esse culto da manhã em tuas mãos, Senhor, para que tudo que for falado, tudo que for dito aqui nessa live pode ser para a honra e a glória do teu nome, ó Pai. Muito obrigada. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Tá bom?
Amém, pessoal, amém. Louvado seja o teu nome, Pai. Amém. Tá me ouvindo aí? Na paz? Rafael? Verinha. Ai, tá. Porque essas lives me deixam muito, assim, você parou de falar, se vocês estão me ouvindo. Estão me ouvindo, né? Amém, estamos te ouvindo sim, pode Ai, seguir. tá. Amém. Então, eu quero agradecer, né, já como eu já falei, né, por essa semana, a Deus, né, porque eu tô vendo que todos estão aí firme, forte, né, e o Senhor tem nos abençoado. O versículo de hoje, que eu separei, é João 16:33, né, no mundo tereis aflições, certo? Então, estamos passando por aflições, né? No qual jamais pensaríamos que passaríamos, né? Mas esta é a vontade de Deus, certo? Esta é a vontade de Deus. Então a gente tem que confiar, acreditar que o quê? Que nós temos que ter um bom ânimo, certo? Nós temos que ter um bom ânimo, né? Então, o bom ânimo faz com que tudo vá bem. O bom ânimo faz que tudo na nossa vida vá bem. Quando estamos com o ânimo bom, a nossa casa vai bem, a nossa saúde vai bem, o nosso trabalho vai bem, tudo vai bem. Então, o versículo de hoje, né, fica lá em João 16:33. No mundo tereis aflições, mas essa é a primeira parte, né? Aí agora vem. Então, não está falando aí que nós não teremos lutas, que nós não teremos dificuldades, que nós não teremos problemas, certo? Mas a gente tem que ter um bom ânimo, porque nós precisamos, né? Porque como o nosso Senhor, ele venceu o mundo, nós também, né? Às vezes nós estamos em situações no qual pensamos que nunca vamos sair dessa situação. De falar, Senhor, tem de misericórdia de nós. E ele vem com a misericórdia dele, porque o nosso Deus é um Deus de misericórdia. É um Deus que nos tira de enrascadas, né? Porque às vezes a gente entra em cada uma, né? Que misericórdia. Depois, para sair, dá um certo problema. E o Senhor, ele nos tira de todas as aflições, certo? E dá-nos um ótimo ânimo, certo? Então, gente, é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que ter um bom ânimo, certo? Tá? E o culto vai seguir com os louvores, né? Certo, Rafael? Com os louvores, tá bom? E amém. Tá? Eu tô sem som de vocês aí, entendeu? Tá bom? Amém. Amém? Bom dia. Opa! Amém, A querida. paz. A paz. Amém. Se Paz do deixar eu Senhor a falar, todos. eu falo o tempo inteiro. Amém. Professora, né? Falo. Tem um aqui também. Glória a Deus. Bom dia a todos, irmãos. Bom dia. Graça e paz a todos. Bom dia para você que está nos acompanhando aí na rede social. Seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe. Quero desde já pedir desculpas se porventura travar aqui a minha internet. Ela já não é das melhores e essa semana tivemos dificuldades aqui com ela. Ficou totalmente disponível e está voltando aos poucos. Então, nos desculpe se porventura travar. Amados, eu quero louvar junto com vocês uma canção da harpa cristã que tem por título A Face Adorada. A face adorada de Jesus eu verei. Eu fico sempre pensando comigo, né, até falei no último culto, que é um desafio grande para a gente, né, para nós,
quando nós temos o foco, o nosso foco é Cristo, o nosso foco é o céu, o nosso foco é estar com Ele, né? Os desafios são muito grandes, os desafios são muitos, né? Situações para tentar desanimar, para tentar tirar a fé, para tentar fazer com que tropecemos na caminhada, né? Não é fácil, mas a gente realmente precisa estar firmados, né, no Senhor. E essa canção, ela fala sobre isso, que o autor ele colocou que mesmo ele vai desprezar a dor, se o Calvário venha apontar as flechas que vêm sobre ele, a noite ficar escura, né, e tantas outras situações. A face adorada de Jesus ele verá, e nós veremos. Então as dificuldades são muitas, mas a gente tem que colocar o alvo sempre na frente, né, que é Jesus, e caminhar. Vamos lá. Desprezando toda dor, eu vou apontar e o Calvário ao Criador sempre apontar, flechas transpassaram-me, padeci dor, mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei, com alegria amada no céu estarei, na mansão dourada e luz vou cantar. Mas Jesus, minha luz, me salvar. Pode a noite escurecer, no servir Jesus, mas clamando com poder, brilhará a luz. Tomem os laços de Satã, todos me cercar, mas Jesus pela cruz faz-me triunfar. A face adorada de Jesus verei, com alegria amada no céu estarei, na mansão dourada e nos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Quando estou a contemplar a montanha além, onde a luta governar, está Jesus também, que estende a sua mão sobre nós ali. Sei assim que por mim Cristo vela aqui. A face adorada, a face adorada de Jesus verei, com alegria amada no céu estarei, na mansão dourada e nos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar.
cegar a face adorada de Jesus verei. Com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Amém. Glória a Deus. A face adorada de Jesus nós veremos. Amém. Glórias a Deus. Nosso Deus é um Deus de promessa, é um Deus de aliança, né? Ele não é homem para mentir. A palavra diz que passarão os céus, passarão a terra, mas a palavra dele não passa. E ele é fiel, permanece sempre, será sempre fiel. Vamos louvar o Senhor com essa canção. Deus promessa. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas com a palavra vai se cumprir. Vamos no início. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe,
passa, pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim, seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus me aliança, Deus de aliança, de promessa, Deus que pode passar, pode mudar, mas tua palavra ela vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem. Pode passar, pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. É a palavra do Senhor, nossa esperança é dele que vem. A nossa esperança, o nosso Senhor está nas mãos do Senhor. Ele é o Deus de aliança, Deus de aliança. Aleluia. Nós louvamos o teu nome. Glórias a ti. Glórias a Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Quão lindo é o nome do Senhor. Oh, quão lindo esse nome. Nome santo, nome poderoso. Nome de Jesus, nome que é sobre todos os nomes. O nome que traz vida, que traz cura, restauração, que muda, que transforma e liberta. É o nome de Jesus. O poder que é no nome de Jesus é maravilhoso. Por essa Deus. Muito obrigado, Jesus. Se não for o Senhor, oh Pai, se não fosse o Senhor em nossas vidas, oh Pai, se não fosse o Senhor por nós, como estaríamos, onde estaríamos? Nesse momento difícil, Pai, que estamos enfrentando, onde muitas pessoas estão, Pai, sofrendo, Pai, dificuldades extremas, ó Deus. Pessoas que perderam familiares, pessoas que perderam pessoas tão amadas, Pai. Se não fosse o Senhor, ó Deus, para sustentar, para deixar de pé, Senhor. É pelo Teu nome que ficamos de pé, que estamos aqui, é pelo Teu nome, pela Tua graça que nós prosseguimos, ó Deus, é pelo Teu nome, Senhor. Aleluia. Te louvo.
Vamos ver. No início era a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Aleluia. Deixou os céus, deixou o céu para buscar, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é! Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte não venceu. Morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, clama tua glória, ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso, poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é. Maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Poderoso, poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é. Mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é. O nome de
Deus abençoe os amados. Entrego por aqui esse momento. A oportunidade, eu agradeço a todos. E amém. Deus abençoe a todos vocês. Passo a palavra à irmã Vera novamente. A paz do Senhor. Nossa, que lindo, né? Nossa, muito, muito, muito lindo mesmo, certo? Que louvores, né? Tocou meu coração, tocou a minha alma, né? Porque como é lindo o nome de Jesus, certo? Esse Jesus que nos ama, esse Jesus que nos guarda, esse Jesus que está o tempo todo com a gente, né? Cuidando, abençoando, livrando, né? Livrando-nos dos perigos da vida, certo? Tem pessoas que quando se fala que a gente está vivendo em tempos muito difíceis, dificílimo, tempo assim que se pararmos para pensar, a gente não sei onde a gente vai parar. Então a gente tem que estar vivendo, confiando num Deus todo-poderoso, um Deus que no qual Ele ama tanto, 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 né? Que Ele foi a ponto de nos dar o seu único filho para nos dar a salvação, certo? E num versículo aqui, ó, Tiago 1, 2 e 3, né? Que diz assim: meus filhos, né? Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Nossa, como é bom, né? O que significa a palavra perseverança? Sabe, perseverança significa você perseverar, você confiar, você acreditar que dias melhores virão, né? Que nós temos um Deus que no qual Ele nos ama, que Ele cuida de nós, que Ele dá-nos a paz que tanto desejamos, né? Essa semana foi uma semana muito boa, eu tenho trabalhado muito, os professores aí, né, que estão assistindo a live, né, a minha amiga Miriam, parabéns, minha amiga, que Deus te abençoe, tá? Ontem ela fez aniversário, tá? Uma professora excelente aí, ó, que Deus capacita, né, cada dia. Eu convidei ela para estar assistindo a nossa live, certo? Por quê? Porque esse ano foi um ano diferente, porque todo ano a gente comemora, a gente sai para comer um bolo, comer alguma coisa, eu vou na casa dela, mas esse ano não foi assim, certo? Mas eu orei por ela, tá? Pedi a Deus que aguarde, que capacite, porque nós professores estamos exaustos, estamos muito cansados, muito, muito, muito mesmo. Ontem mesmo, alunos, né, no sábado, mandaram aquele mundaréu de atividade para nós, professores, estarmos corrigindo no sábado. Então, é sábado, é domingo, é feriado, se bobearmos, a gente não dorme, certo? E a gente também fica com aquilo na cabeça, temos que fazer, temos que fazer, temos que fazer, a gente nem quase dorme, perde o sono na noite e não dorme mais, certo? Então, eu quero parabenizá-la por mais um ano, tá, de vida, que o Senhor cuide, que o Senhor guarde, que o Senhor dê a bênção a ela, certo? Também quero parabenizar a nossa irmã Cida. Ô, irmã Cida, estiver assistindo aí, tá? Parabéns, parabéns, que Deus cuide da senhora, que o Senhor, nosso Deus, te dê a paz, né? Te dê saúde. Eu costumo dizer sempre, tendo saúde, Senhor, nós temos tudo. Porque não adianta estar cheia de grana, cheio disso, e não ter saúde. É muito ruim ficar doente. Quando fico doente, eu fico doente. Quando eu fico doente de saber que eu estou doente. Fico muito doente, certo? Mas quando a gente tem saúde, olha, tudo vai bem, tá? E esse é o meu agradecimento a Deus, tá? Por isso, eu não vou trazer a mensagem, quem vai trazer a mensagem é o Clemente, né? Nosso irmão Clemente, né? Pelo que eu sou, porque também se for para eu trazer a mensagem, já estou com tudo preparado aqui, tá bom?
Muito obrigada mesmo pelo privilégio, tá? De estar dando abertura, tá? Nesse culto, que para mim é muito importante, porque as coisas de Deus, ela não pode passar na nossa vida, ela tem que entrar e ficar, porque um dia nós não estaremos aqui, e esse mundo não nos pertence. Às vezes eu converso com um colega que só de pensar que um dia ela vai morrer, que um dia ela não vai fazer parte mais daqui dessa terra, ela fica muito, nossa, imagina. Não, gente, eu acredito num Deus, eu sempre acreditei num Deus que tem o melhor para nós. Tem o melhor para nós, um lugar especial, no qual nós não sentiremos dor, não sentiremos pânico, não sentiremos medo, certo? Eu acredito nesse Deus, esse Deus maravilhoso, você entendeu? Então, gente, o que eu falo para os irmãos aí que estão nessa live, certo? Não se preocupe, não. Vai orando, vai agradecendo por cada dia que você viver. Eu estava conversando ontem com meu esposo e eu era uma pessoa, né? Na minha adolescência, eu achava que eu não ia chegar aos 30 anos, porque eram tantos problemas, tantas doenças, certo? E eu sempre falava, não vou conseguir chegar nos 30, não vou. Nossa, se eu chegar nos 30, gente, eu já estou indo para Sex One, 61 anos. O mês que vem eu faço 61, se Deus assim o permitir. É um privilégio, gente, é um privilégio, sabe? Viver a cada dia. Porque lutas, nossa, teremos sempre, gente. Imaginem. Se nós não tivermos lutas, a gente cria. A gente pode ter certeza. O ser humano ele é capaz de criar uma situação para ele mesmo que ele entre em conflito. É assim, a natureza humana é fabulosa. Ela é terrível para produzir problemas, produzir conflitos. Vocês estão me entendendo, né, irmão? Vocês estão me entendendo, porque isso é verdade. Então, vamos confiar. Vamos confiar que Deus é Deus. Independente de pandemia, independente de situações extremas, né, que estamos vivendo, Deus é Deus. Sempre lembram isso, gente. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer também, Ele vai continuar sendo nosso Deus. Então, o que eu falo para os irmãos, tá? É para vocês estarem confiando, acreditando, porque Deus é Deus. Tá bom, gente? Rafael aí? Oi, Oba, paz. a paz. Vamos lá. Momento da palavra, correto? Isso. Nosso irmão Clemente vai... Quem vai orar, irmã Vera? Posso orar também. Amém. Posso orar, tá bom? Senhor Deus, nosso Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Como eu já falei, eu te agradeço por mais um dia. Te agradeço pela minha vida. Te agradeço, Senhor, por cada vida que está nessa live, por cada família, por cada irmão, por cada irmã. Eu agradeço, ó Pai. Agradeço também, Senhor, pelas tuas misericórdias. Ah, Senhor, como é bom toda manhã estar sentindo a tua misericórdia, tá? Que o Senhor está tendo misericórdia de nós. Se não for a sua misericórdia, nem aqui nós não estaríamos. Olha, Senhor, muito obrigada pelo privilégio, muito obrigada, Senhor. Também te peço, ó Deus, pela vida do irmão Clemente, que vai trazer a mensagem, ó Pai, que o Senhor possa, Senhor Jesus, estar com ele, que tudo que for falado possa vir da sua parte, Senhor. Olha, Senhor, muito obrigada, Senhor, e que nós possamos abrir o nosso coração para receber a tua palavra, para receber de ti, Senhor, aquilo que tu tens para as nossas vidas. Muito obrigada. Te agradeço e te louvo, Senhor, porque o Senhor é bom. E, Senhor, abençoe a mensagem, Senhor. Te agradeço. Amém. Clê? Amém.
Todos estão me ouvindo? Dá um sinal para mim, por favor. Dá um sinal. Cadê o sinal? Cadê o sinal? Todos estão me ouvindo? É isso aí. Bom dia a todos, irmãos, amigos. É um dia muito especial, o dia que o Senhor nos deu. Eu sou mais ou menos que nem a Vera. Quando começa a falar de Jesus, segura a gente, segura. E eu estou muito feliz, porque eu estou vendo muitas pessoas aí, nosso querido irmão presidente da federação, amigo pessoal, Serjão. Serjão, que Deus te abençoe. Valdemir, euzinho, que Deus abençoe, Valdemir, um homem pregador do evangelho, está aí conversando com a pastora, o irmão está ministrando também, né? O irmão tem uma palavra de Deus aí, você está conversando com a pastora, são irmãos, nossos irmãos lá da nossa igreja irmã. Estou vendo o meu irmão Misael. Eu louvo a Deus pela vida do meu irmão Misael. Misael, que Deus te abençoe. Conversamos bastante essa semana, ministramos na vida dele. Meu vizinho e amigo pessoal, Maurício Pinheiro, homem de Deus, Maurício. Eu dou muito trabalho para esse Maurício aí. Vocês nem imaginam o trabalho que eu dou com o Maurício. Estou vendo aqui também algumas pessoas. Alcides Nogaral de Sá, um grande amigo também, lá de Severinha, 600 quilômetros daqui. E Robertinho do Recife, minha esposa, uma alegria imensa. Queridos, eu estou muito feliz mesmo. E hoje é um dia muito significativo para nós metodistas livres. Olha que é um dia muito significativo para nós metodistas livres. Hoje nós estamos fazendo 160 anos. Olha que coisa linda! 160 anos, né? Um dia, um homem de Deus chamado Benjamin Tito Roberts, lá nos Estados Unidos, ele fundou, lá nos Estados Unidos, queridos, ele fundou a Igreja Metodista Livre a partir dos Estados Unidos, né? Saiu a Igreja Metodista Livre, que agora alcança vários países e chega até no Brasil. E no Brasil, nós temos a alegria, nós temos o nosso bispo José Hildo, inclusive até antes de entrar na mensagem, eu quero convidar vocês para orarem. E eu quero que o Sérgio já fique preparado. Aí, nosso irmão Sérgio, o Rafael já vai deixar mais ou menos, Rafael, o áudio do Sérgio aberto, porque nós vamos orar, são 160 anos, irmão. E começa agora com Benjamin Tito Roberts, e chega até o Brasil. E aqui no Brasil nós temos uma liderança, o bispo José Hildo. Aqui no Brasil nós temos a liderança, a igreja de Guaianazes, ela está situada lá em Guaianazes, Zona Leste. E a liderança da Zona Leste é o pastor Nilson Campos, que é o nosso superintendente. E aqui em Guaianazes nós temos na igreja local, a pastora Fátima, mulher de Deus, pastor Ronilton, esses pastores, pastora Fátima e pastor Ronilton, que tem essa responsabilidade de estar aí à frente da igreja, a pastora Fátima, mulher de Deus, pastor Ronilton, homem de Deus, mas tudo começou há 160 anos atrás, a Igreja Metodista Livre, nos Estados Unidos. E é uma alegria muito grande, antes de nós pregarmos, eu não poderia deixar de fazer isso, e eu gostaria agora de convidar você, com muita reverência, acabou de entrar agora o pastor Marcos, lá de Marília, Deus abençoe, pastor Marcos, de Marília. Então, queridos, eu gostaria de pedir que o nosso irmão Sérgio, presidente da Federação Masculina, um homem de Deus, eu tenho sido muito abençoado através da vida do nosso irmão Sérgio, e eu gostaria que o nosso irmão Sérgio fizesse essa oração por esses 160 anos da Igreja Metodista Livre, que começou nos Estados Unidos, que um dia Deus usou um homem chamado Benjamin Tito Roberts, né? E hoje, aqui no Brasil, Deus tem usado o bispo José Hildo, homem de Deus, e toda a liderança. Então, essa oração, queridos, Sérgio, é para você estar orando por toda a liderança da Igreja Metodista Livre, em especial a liderança
no Brasil, que passa pelo bispo José Hildo, superintendente Nilson, que foi vovô por esses dias, né? Conversamos um pouquinho, ele foi vovô, está lá curtindo a netinha, a primeira netinha, e também passa também essa liderança pela pastora Fátima e o pastor Ronilton, que tem abençoado a nossa igreja. Sérgio, nos eleve em oração no nome de Jesus, por favor. Amém. Amém. Vocês estão me ouvindo? Amém. Vocês estão me ouvindo? Amém? Amém? Amém. É um privilégio muito grande estar com vocês, tá? Vocês sabem o quanto eu amo a igreja de vocês, a liderança, o trabalho de vocês. Que Deus continue abençoando o trabalho de vocês. Oramos. Senhor nosso Deus e Pai, queremos te agradecer, Senhor, por mais esse dia, na sua presença, Senhor. Obrigado, Deus, por todos os outros dias também que tivemos, que, como foi falado na abertura do culto, recebemos as suas misericórdias, Senhor. Mas hoje, Senhor, em especial, queremos agradecer, Senhor, a Ti, pelos 160 anos de Igreja Metodista Livre, Senhor. Senhor, quantas lutas, quantas dificuldades sabemos que tivemos nesse período, Deus. Mas como a Tua palavra diz, até aqui o Senhor nos abençoou e tem nos abençoado, Deus. Continue nos abençoando, Deus, como ministério no Brasil, Senhor, sob a liderança do pastor, sob a liderança do nosso bispo Hildo, Senhor, os nossos superintendentes, Senhor, as nossas igrejas, os nossos concílios regionais, Senhor. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, porque eu sei que até aqui o Senhor nos ajudou e continuará nos ajudando, Pai. Deus ser conosco nessa caminhada, Senhor. Muitas vezes, Senhor, nós enfatizamos muito, Senhor, John Wesley, mas não podemos nos esquecermos de Benjamin Tito Robert, esse desbravador, Senhor, esse homem de luta. Deus, quem conhece a sua biografia sabe o quanto foi difícil, quanto foi custoso para ele, Senhor. Deus, continue, Senhor, abençoando a igreja no Brasil, através do seu líder maior, Deus. E ser conosco também como liderança, Senhor, em especial também, oro pela igreja de Guaianazes, essa igreja tão querida, tão amada, tão lutadora, Senhor, e continue, Senhor, abençoando a sua liderança também, Senhor. E continue também abençoando todos os outros ministérios de todas as outras igrejas corimãs, Senhor. Deus, muito obrigado, Deus, pela essa oportunidade. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, Senhor, e nos ajuda, Senhor. E te agradecemos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Nós, na semana passada, na sexta-feira, fizemos um teste lá e nós deu Covid. Nós fomos testados positivo para a Covid na sexta-feira. Todos estão me ouvindo, queridos? Que live esse estilo de culto é um pouco diferente, né? Sim, Clemente, todos ouvindo. Muito obrigado. Eu vou sempre estar perguntando, né? Que isso é coisa nossa. Aí, queridos, obrigado, Rafael. O Rafael tem nos abençoado muito aí. Rafael, que é o da mesa de som aí, manja tudo dessa coisa. Aí nós temos louvado muito a Deus pela vida do Rafael. Queridos, e na sexta-feira nós recebemos, fizemos um teste e deu positivo para a Covid. E, então, eu estou aqui na minha casa, vou ficar 14 dias, hoje estou no 9º dia, vou ficar 14 dias em casa, totalmente isolado, né? Estou no quarto de baixo. E por que eu estou falando isso antes de entrar na palavra? Porque todos vocês oraram por mim. E eu tenho uma notícia boa para você que orou por mim, que acredita na oração. Dia 28, eu já volto para o trabalho curado do Covid. Pode aplaudir daí. Pode aplaudir Jesus aí, que a gente tem que aplaudir mesmo. Tem que aplaudir. Eu volto curado do Covid e também eu vou para o meu quarto, né? Eu vou trabalhar, depois vou voltar, aí vai ser aquela festa, glória a Deus, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, a irmã Vânia está feliz, eu estou feliz. Mas eu vim aqui, queridos, para falar com vocês de uma palavra. Eu gostaria de convidar vocês para abrir as suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 2. Atos,
capítulo 2. O irmão Rafael vai colocar aí, com certeza, esse trabalho brilhante que ele tem feito, ele vai colocar aí para nós. Eu vou ler aqui na Bíblia, tá? Eu vou ler aqui na Bíblia, mas o irmão Rafael vai projetar aí Atos, capítulo 2. Amém? Os irmãos que quiserem acompanhar aí com seu celular ou com a sua Bíblia física, eu particularmente, eu gosto mais da Bíblia física. Eu uso muito o celular, mas é questão de gosto. Mas Bíblia física, o celular, é a palavra de Deus. Amém? Todos acharam? Dá um sinalzinho aí para mim, todos acharam. Os que não acharam estão vendo aí Atos capítulo 2. Então vamos lá, queridos, em Atos capítulo 2. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos concordamente reunidos no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som como um som veemente e impetuoso e encheu toda a casa dos que estavam assentados. E foram vistas por ele línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram e saíram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Em Jerusalém estavam judeus, homens religiosos, marca isso, queridos, homens religiosos, e de todas as nações que estavam debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão que estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Língua aqui é idioma. Língua aqui é idioma, no seu próprio idioma. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois não são Galileu? Todos esses homens falando, quer dizer, esses homens não são letrados, esses homens eles não são poliglota. Por que eles estão falando e eu estou entendendo? As pessoas conversavam sobre isso, né? Esses homens são galileus, homens simples, e eu estou entendendo no meu idioma, guarda isso, meu idioma. Versículo 8. Como, pois, nós ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos, o versículo 9, queridos, ele começa a falar das pessoas que estavam lá, dos países de origem que eram. Aí o versículo 9 começa a falar assim, pardos e medos, elemitas, os que habitavam na Mesopotâmia, lá onde, a região onde a arca ficou, da Mesopotâmia vai sair Nimrod, e tem todo um contexto de sair mitologia babilônica, todo o contexto. Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, ponto da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto os judeus como os prosélitos, cretenses, árabes, todos nós temos ouvido as nossas próprias línguas falar. Olha o que essas línguas falavam. Essas línguas falavam da grandeza de Deus. As pessoas cheias do Espírito Santo, eles falavam da grandeza de Deus, eles falavam de Jesus. Vamos lá. Versículo 12. E todos se maravilhavam, estavam suspensos, dizendo uns para os outros, que é isso? Não estou entendendo nada? Espera aí, me explica aí melhor. Versículo 13. E outros zombando diziam, estão cheios de mosto, quer dizer, estão cheios de vinho, eles estão bêbados, eles estão embriagados. No versículo 14, queridos, um homem cheio do Espírito Santo também, que foi alcançado, que estava lá no lugar, que recebeu o poder do Espírito Santo, um homem chamado Pedro, o Pedrão conhecido. Versículo 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz. Ele levantou a sua voz e disse-lhes, homens judeus, e todos que habitais em Jerusalém, seja isso notório.
Escutai, escutai. Escute, homens, as minhas palavras. Escutai. Esses homens não estão embriagados como vocês pensam, né? Às vezes a gente pensa tanta coisa, né? Sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Aí Pedro começa a falar o que o profeta Joel falou. Pedro começa a falar. Sabe o que é, queridos? Nos últimos dias acontecerá que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos, né, o irmão Clemente vai sonhar, e também todo o meu espírito derramarei aos meus servos e às minhas servas, naqueles dias profetizarão. Queridos, quando eu começo a ler esse texto, quando eu começo a prestar atenção nesse texto, o livro de Atos vai ser escrito mais ou menos lá para os anos 60 depois de Cristo, e escrito por Lucas. Lucas ele escreve Atos também, certo? Só que uma coisa interessante que me chama a atenção, Lucas, que não conheceu Jesus, Lucas, que não é apóstolo, como Marcos também não é apóstolo, Lucas, ele vai narrar. Lucas, ele é um médico, mas ele também ele é um observador. Lucas, ele é um pesquisador. Lucas, ele vai andar por alguns lugares, queridos. Lucas ele vai em Israel, vai na Síria, vai na Grécia, vai na Ásia Menor, vai em Roma, tudo pesquisando. Então, Lucas pega todas umas pesquisas, Lucas ele começa a conversar com pessoas que andaram com Jesus, Lucas começa a conversar com alguns naquela época que estavam vivos ainda, na época de Jesus, já velhinhos, que viram milagres de Jesus. Lucas também ele vai conversar, Lucas ele está narrando aqui, Lucas ele conversa com Paulo, né? Porque Lucas, os historiadores falam que Lucas era moço de Paulo, quer dizer, Lucas teve uma proximidade muito grande com Paulo, e Marcos com Pedro. Então, aqui em Atos, queridos, é importante nós entendermos que Lucas ele está narrando, Lucas ele está falando, Lucas ele está falando de toda uma pesquisa que ele fez. Claro que na unção do Espírito Santo, Lucas começa a escrever as coisas que ele pesquisou, as coisas que ele conversou, mas tudo dentro de um contexto cheio do Espírito Santo. E Lucas ele vai falar agora em Atos, logo Atos 1, Atos 2, Atos 9. Lucas ele começa a falar a história da igreja, como que a igreja nasceu. Lucas ele vai começar a falar. E Lucas ele está falando, ele está endereçando a um amigo chamado Teófilo, lá já no Lucas 1. Ele começa a falar de Teófilo, um tratado. Teófilo, um grande amigo dele, que tinha condições financeiras, e alguns historiadores também falam que Teófilo, ele quando Lucas viajava, ele que bancava, ele que abençoou Lucas. Por isso que é importante a gente abençoar missões, né? Está vendo? Por isso que é importante abençoar missões. Vamos lá, queridos. E queridos, Lucas ele começa a narrar. E o interessante, quando o Lucas começa a narrar, ele vai falar aqui em Atos 2, e é importante eu queria pontuar algumas coisas de Atos 2. E cumprindo-se o dia de Pentecoste. Clemente, Pentecoste tem a ver com pentecostais? Não. Pentecoste, vamos falar um pouquinho de Pentecoste. Pentecoste era chamada como a festa dos 50. Por que a festa dos 50? Porque Pentecostes acontecia 50 dias depois da Páscoa. Por isso, Pentecoste. E essa festa de Pentecoste, queridos, como que era essa festa? Era a festa das colheitas, era uma festa agrícola, era uma festa onde as pessoas que trabalhavam no campo chegavam mais ou menos nessa época aqui de Pentecoste, que é mês de Nissan, que é entre março e abril,
Nós estamos aqui mais ou menos no meio de março e abril, mês Nissan. E o que acontece, queridos? No meio desse mês, depois de 50 dias da Páscoa, agora vai entrar Pentecoste, colheitas, né? E Lucas ele começa a dar algumas direção para a igreja, porque vai começar, já está começando a igreja primitiva, aqui em Atos, a igreja primitiva ela está começando a se formar. A igreja primitiva ela está começando a ser ajustada em Atos. É isso que Lucas está ensinando para mim e para você. E dentro dessa formação da igreja primitiva, Atos capítulo 1 vai começar a falar mais ou menos como funcionava a igreja. Atos capítulo 6 também é outra situação, também tudo se falando da igreja. E quando fala de igreja, somos eu. Quando fala de você, de igreja, fala de mim e de você. Então, essa festa da colheita, querido, interessante que Lucas ele começa a narrar algumas coisas importantes que eu quero compartilhar com você. No capítulo 2, cumprindo a festa de Pentecoste, então, olha o que está acontecendo aqui, querido. Todos eles estão na festa da colheita. Todos, todo mundo. A festa da colheita, eu vou fazer um paralelo aqui mais ou menos, para nós entendermos melhor, para mim tentar, com a ajuda do Espírito Santo, explicar melhor. É mais ou menos como, vamos pegar mais ou menos uma Olimpíada, né? Quando acontece a Olimpíada, vêm pessoas de todos os lugares, não é isso? Dá um sinalzinho para mim ver que vocês estão entendendo. Amém! Obrigado pelo esse sinal. Então, vem pessoas de todos os lugares. E o que Lucas está falando? Lucas está narrando para mim e para você que eles estavam reunidos em Jerusalém, e só que eles vieram para a festa das colheitas. Eles não estavam lá esperando, é hoje que o Espírito Santo vai chegar. Não. O texto fala isso. Então, eles estão, todo mundo... vários lugares, todas essas Frígida, Egito, Líbia, Cirene, os cretenses, os árabes, eles estão na festa das colheitas. Só que os nossos irmãos em Cristo também vieram para a festa das colheitas. E eles estão lá esperando a festa. E o texto diz em Atos, querido, que os nossos irmãos em Cristo, eles se reúnem numa casa. Quando eles estão esperando a festa da colheita, e alguém tem aquela ideia linda que a pastora Fátima sempre chama nós, vamos orar, né? Aquela ideia linda das pessoas que gostam de orar. E alguém tem essa ideia. Olha o que acontece, querido. Eles estão na festa da colheita, é Pentecoste, mês mais ou menos de Nissan, março e abril, mas guarda isso, eles estão na festa das colheitas. E quando eles começam a orar, queridos, acontece uma coisa interessante. Dá uma olhadinha aí, se você tiver com a tua Bíblia, dá uma olhadinha aí no capítulo 2, versículo 2. Deixa eu tomar uma água aqui. Eu sou que nem a Vera, vou falando, né, Vera? A garganta fica seca. Olha o que acontece no versículo 2, para nós entendermos, porque quem está falando isso para a gente, querido, é Lucas, né? Porque o Novo Testamento é escrito no grego, então tem toda, para chegar aqui até nós, no português, olha o versículo 2, ó. Essa aí, Rafa, ó. E de repente, então, esse de repente, aconteceu de repente, foram vistas por ele, de repente, veio do som, então, queridos, começa no ouvido. De repente, veio do céu um som como do vento, veemente, impetuoso, e encheu toda a casa. Então, eles escutam o barulho do som. Então, começa no ouvido. Aqui eu já aprendo alguma coisa. Ouvido, ouvir a palavra de Deus. Aqui ele já me ensina. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo. Olha o que acontece aqui, querido. Olha para mim, olha aqui para mim. O que acontece? Vem, de repente, um som
parecido como o vento. Depois, que encheu toda a casa, enche a casa primeiro. Enche a casa, aquele som. E esse som é tão grande, querido, esse som que a Bíblia diz que parecido como um som, enche toda a casa. Só que a Bíblia fala, querido, que o Espírito Santo age de uma forma tão poderosa naquelas pessoas que estão na casa, que aquele som chama atenção. Eles começam a orar. E como está tendo a festa de Pentecoste, as pessoas estão passando e as pessoas veem aquele pessoal orar, chama atenção. E ali fica uma multidão, as pessoas querem saber. Só que o Espírito Santo é tão lindo, querido, que eles começam a orar, a maioria deles ali, que estavam naquela casa, são galileus. E as pessoas que estavam na festa, vê aquele barulho do Espírito Santo chama atenção, sabe por quê? Porque o Espírito chama mesmo. O Espírito chama mesmo. E eles começam a ouvir aqueles galileus que não eram poliglotas, que talvez não tinham estudos, mas eles tinham o poder do Espírito Santo. Isso faz toda a diferença. Como que o poder do Espírito Santo faz diferença? Aí eles começam a ouvir aquelas pessoas orando, aquelas pessoas ministrando na língua deles, né? Está lá o japonês, espera um pouquinho, mas eu estou entendendo o que ele está falando. Está lá o rapaz da Grécia. Poxa, eu estou entendendo. Peraí, o que eles estão falando? O que eles estão falando? Aí eles vão... E o texto diz, o que eu acho mais lindo, querido, quando Lucas fala para nós, que todos eles estavam entendendo eles falarem de Jesus. O texto diz aqui mais na frente, é claro que nós não vamos escorrer o texto todo, mas fala que eles estavam anunciando. Então, aqueles irmãos que estavam lá na casa, eles estavam anunciando Jesus, um Jesus que foi crucificado mais ou menos 50 anos antes, né, daquele acontecimento, ele 60 anos, mais ou menos isso. Só que a coisa mais linda de Atos, querido, eles estão anunciando Jesus, e o que acontece? As pessoas estão entendendo os seus próprios idiomas. Então, é importante nós entendermos que aquela ação de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, teve toda uma ação do Espírito Santo, mas as línguas ali faladas, as línguas ali ouvidas, eram línguas estrangeiras, línguas do nosso entendimento. Isso é importante pontuar, né? Língua que as pessoas entendiam. Mas, Clemente, e o que aconteceu? Ah, meu amigo, houve um mover, houve uma ação tão grande do Espírito Santo e algumas pessoas começavam a falar. Algumas pessoas começaram a falar, eles estão bêbados. Para acontecer isso, o cara tem que ter tomado uns par de tinguá. Eles estão bêbados. Eles estão bêbados. Aí, Pedro, cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz que Pedro se levanta. Fala, não, eles não estão bêbados, não, vou explicar para vocês. Esses homens, não tem nem como, olha a hora, não tem nem como, olha a hora. Pedro fala assim, Lucas me falou isso, tá? E o que acontece, queridos? Eles não estão bêbados, não. Esses homens, eles estão cheios do Espírito Santo. E Pedro também, que estava na casa, que foi cheio do Espírito Santo, começou a anunciar Jesus. Ei, você e eu, nós fomos chamados para anunciar Jesus. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que Deus tem nos levantado. E a Bíblia diz, queridos, que Pedro começa a pregar, Olha o que acontece. 3.000 almas. 3.000 almas. Isso só homens, porque tem uma contagem aí que se colocar mais gente, vai dar muito mais gente. 3.000 almas aceitam a Jesus como seu único e suficiente Salvador. O que eu aprendo aqui, amados? Como é importante nós anunciarmos Jesus. Como é importante nós estarmos debaixo da cobertura do Espírito Santo. E aquelas almas agora, pensa comigo o que acontece. Eu estava pensando aqui, aí eu perguntei para Lucas, Lucas,
Fala mais um pouquinho aí, vai. Eu peguei a Bíblia, né? Fui conversar um pouquinho com Lucas. E Lucas começa a narrar aquelas pessoas que aceitaram Jesus, que reconheceram Jesus, aquelas pessoas, elas vão para suas cidades. E quando elas vão para suas cidades, elas chegam lá contando das maravilhas. Elas chegam falando daquele acontecimento. E a igreja aí, queridos, começa a ser estabelecida. Mas você pensa que foi fácil? Não foi fácil, não. Não foi fácil, não. Sabe por quê? Lucas, ele começa a já falar mais um pouquinho da igreja. Essa igreja era estabelecida. E a igreja de Atos, algumas coisas interessantes que eu queria pontuar na igreja de Atos. Deixa eu dar uma olhada aqui na hora, porque eu só queria ver. A igreja de Atos, queridos, Lucas, ele começa a falar, a igreja vai ser estabelecida. E olha como é a igreja de Atos. A direção da igreja de Atos, você vai ver isso de Atos 1 a 9, mais ou menos, ela era um pouquinho diferente do que nós temos hoje no mundo, né, de hierarquia. A igreja de Atos, era mais ou menos, ali vai sair a diaconia. O que é a diaconia? Era os diáconos, e tinha duas situações na diaconia. Nós vamos ver isso mais ou menos lá em Atos 6, que não vai dar para a gente. Não precisa colocar, não, irmão Rafael? Até por causa do horário, obrigado. A igreja de Atos, essa igreja que recebeu o poder do Espírito Santo, essa igreja que, numa pregação de Pedro, 3.000 almas aceitaram a Cristo, essa igreja agora vai continuar. Só que, quando essa igreja é estabelecida, essa igreja, ali nós vamos aparecer a diaconia, que vem de diáconos. E como que funcionava isso? Existia o diácono da palavra e da oração, e tinha o diácono da mesa. Então, marca aí, ó. Ó, eu estou vendo o Zé marcar lá, Zé. Isso mesmo, Zé, pode marcar. O diácono da mesa e o diácono da palavra. E essa igreja, por causa daquela ação do Espírito Santo, o texto vai falando que a igreja cresceu tanto, gente, mas a igreja cresceu tanto, só que aconteceu algumas situações. Tinha lá uns judaizantes, né? Tinha lá uns camaradas religiosos, que como a igreja cresceu muito, esse pessoal, eles não entenderam que Jesus também era para os outros. Entende isso? E principalmente os gregos, muitos gregos se converteram. E Lucas vai narrar que a igreja começou a ter alguns problemas. Aí lá em Atos 5, Atos 6, mais ou menos, depois você lê. É muito bom, como é bom ler Bíblia, né? Como é bom ler Bíblia. E, queridos, e a igreja começa, essa mesma igreja que recebeu o poder do Espírito Santo, começa a ter alguns problemas. Os diáconos que serviam à mesa, por causa das outras pessoas, dos gentios, dos gregos que se converteram, algumas pessoas, dentre elas os judaizantes, eles estavam desfazendo, eles estavam achando que Jesus era só deles, eles não queriam dividir Jesus, eles não queriam falar do amor de Deus, estou falando algumas pessoas, né? E quando uma viúva, quando a mulher ficava viúva, principalmente se fosse mulher de um grego que aceitou Jesus, né? Alguns judaizantes estavam, vamos deixando de lado, não, ele é grego, acho que ele não precisa muito, eu sou melhor do que ele, e não sei o quê, Jesus é só nosso, que é aquele papo que acontece, né? Mas alguém aí na igreja de Atos, cheio de Espírito Santo, falou, irmão, não é razoável, vamos fazer um negócio, olha, vocês mesmos, tá na Bíblia isso que eu estou falando, gente, vocês mesmos, escolha aí entre vocês 7 homens aí começa a falar daqueles homens que são escolhidos, né? Aí vai dar toda a fala, como que o homem deveria ser. E a maioria daqueles homens que foram escolhidos lá em Atos 6, a maioria era gregos. Olha como que Deus faz, né? Olha como Deus faz. Sabe por quê? Porque Jesus, querido, é a coisa mais linda para a humanidade. E você e eu, nós só servimos para uma coisa, anunciar Jesus.
E aí, essa diaconia, eles entendem isso, alguém escuta isso e fala, é verdade, é verdade. Daí de lá saem 7 homens, aí vai sair Estevão, cheio do Espírito Santo. Estevão, ele servia a mesa, mas Estevão, ele foi um pouquinho fora da curva. Estevão, ele servia a mesa, mas ele se destacou muito na palavra, a ponto que ele morreu, porque aqueles judaizantes, né? Aquelas pessoas que queriam Jesus só para elas, os judaizantes, eles queriam colocar Jesus numa caixinha, achando que Jesus é só meu, não é para ninguém. Mas Deus levantou a minha vida, Deus levantou a tua vida para falar, Jesus é o Senhor do mundo, Jesus é o Senhor das nações. Ei, eu tenho uma palavra para você. Eu não sei o que você está passando agora, você que me escuta, mas o poder do Espírito Santo te alcança agora. De repente, você que está nessa live, de repente que você está no Facebook, de repente você que está no Zoom, está me ouvindo agora. Ei, eu tenho uma palavra para você. Jesus Cristo te ama muito. Esse poder transformador do Espírito Santo que esses irmãos anunciavam chegou até nós na pessoa de Jesus. E hoje você e eu, nós podemos falar, nós somos salvos por causa da graça. E tudo isso, queridos, para encerrar, tudo isso aconteceu, sabe por quê? Por causa da graça. A graça que salva, a graça que cura, a graça que liberta, a graça que não está alienada a judaizantes, a graça que... eu estava estudando um pouquinho sobre a graça, eu achei uma coisa interessante. Quando a graça de Jesus, que a graça é a pessoa de Jesus, a graça passa por Jesus, Jesus é a graça, Jesus é amor. Quando a graça passa, quando a graça chega, queridos, o que eu achei mais lindo nessa pregação é que a graça ela tem a capacidade de deixar todo ser humano no mesmo nível. Quem está entendendo? Dá um joinha aí, dá um joinha. A graça ela tem a capacidade de deixar todo ser humano no mesmo nível. Não tem maior nem menor. Não tem, sabe? E essa graça, ela entra na igreja de Atos. E quando começa com aquela confusão na igreja de Atos, que, igreja também tem confusão, igreja tem problemas. Sabe por quê? Porque somos seres humanos. Nós somos seres humanos. Mas nós, quando procuramos deixar o Espírito Santo agir, o Espírito Santo a trabalhar, aí vai acontecer que nem a igreja de Atos. Aí a igreja de Atos, agora eles entendem aquilo, 7 homens eles voltam a servir a mesa de novo, sabe por quê? Sabe o que é servir a mesa, querido? Sabe o que é servir a mesa? Eu queria abrir um parênteses aqui. Quando lá em Atos fala que eles repartiam segundo a necessidade, é importante que ele repartir segundo a necessidade, que o estudo de Atos, às vezes, é meio complicado, a gente tem que ler muito, a gente tem que buscar muito. Repartir aqui, eu vou tentar explicar mais ou menos, e vou usar, como eu tenho muita intimidade com o Zé Ferreira, o Zé Bahia, eu vou usar o nome do Zé, tá? Eu vou, Zé, me presta teu nome aí. Você me empresta? Dá um sinal, você me empresta, Zé, dá um sinal. Aí ele prestou, para mim entender, para nós entendermos. Ter tudo em comum é mais ou menos assim, que a igreja que Lucas está ensinando a gente. Ter tudo em comum era assim, O Zé estava com a necessidade, o Zé está com a necessidade de milão. A igreja ficava sabendo disso, aí só que o Zé tem uma necessidade e eu tenho uma possibilidade. Então, necessidade, possibilidade. Aí eu tenho uma possibilidade de ajudar com 100. Aí a pastora Fátima, que é apaixonada por missões, passa para a igreja, aí eu chego na pastora Fátima, eu tenho 100, o outro tem 200, o outro tem 300, aí chega no 1000, a igreja pega esse milão, então, irmão Zé, a tua necessidade está se cumprindo, a tua necessidade está coberta. Isso era. Não é pegar o dinheiro, quem quer dinheiro, a igreja é obrigada a dar dinheiro. Não é isso, não é isso. Era uma necessidade. E dentro dessa necessidade, querido, o irmão Zé que foi abençoado, ele ficou tão abençoado, Deus abençoa tanto ele, que agora ele vai começar a abençoar pessoas.
Estão entendendo? Dá um sinalzinho aqui, estão entendendo? Agora o Zé vai começar a abençoar pessoas, porque esse era o corpo da igreja. É isso que a igreja vivia. Entendeu, querido? E tudo na ação do Espírito Santo. Queridos, Deus te ama tanto, você que está me ouvindo. Talvez você está longe dos caminhos do Senhor. Talvez você que está me ouvindo na live, ou no Facebook, no YouTube, talvez você teve uma experiência com Deus e por algum momento aquela graça te alcançou, você saiu debaixo da graça. Porque a graça não nos deixa não, viu? Quem falou para você que não deixa, não. A graça vai estar sempre lá, sempre. Sempre lá. Sempre a graça vai estar. Ah, mas eu pequei. A graça vai estar lá. Ah, mas eu estou falando... Gente, minha vida está um torneio. A graça está lá. Sabe por quê? Porque a graça, a palavra graça, né, Jefferson, meu professor? Graça, favor imerecido. Ei! Você que está me ouvindo, você não merecia e não merece nada. Mas a graça resolveu, a graça quis, a graça me amou, a graça me chamou, a graça mudou a minha vida, a graça mudou a minha história. Mesmo quando eu peco, eu posso pecar, eu posso errar, eu posso dar mancada, mas a graça vai estar lá, queridos. Sabe por quê? Porque é de graça. É de graça. É de graça. E assim, e quando nós como igreja, quando nós como indivíduos, quando nós entendemos essa graça, quando essa graça chega até a mim, eu falo, eu não mereço, quando a graça chega até a mim, quando a graça chega até as pessoas. Eu conversava com uma pessoa hoje, essa semana, eu falava para ela, olha, você pode estar longe dos caminhos do Senhor, olha, você pode ter tido uma experiência com Deus e hoje você não está conseguindo voltar, olha, às vezes até na tua casa, as pessoas, em vez de te dar a mão, não entenderam isso, sabe por quê? Às vezes você é muito criticado, porque você pecou, porque você errou. Ei, eu trago a graça para você hoje, na palavra de Jesus. Lucas nos ensina, a igreja de Atos nos ensina o que é graça. Graça eu não merecia, mas ele me amou. Eu não tinha nada, mas ele acreditou em mim. Meus familiares talvez não acreditavam mais em mim, mas ele acreditou em mim. O Jesus da graça, o Jesus da misericórdia. E para encerrar essa palavra, que já está dando meu horário, eu quero fazer agora, para terminar, eu quero terminar essa palavra fazendo uma comparação. Tá bom? Todos estão me ouvindo? Dá um sinalzinho? Professor Jefferson? Amém. Vamos lá, querido. Eu quero fazer uma comparação com a igreja de Coríntios e com Babel. Clemente, mas igreja... Eu vou até tomar uma água. Depois dessa aí, eu vou até tomar uma água. Peraí. A igreja de Coríntios e Babel. Eu quero terminar com essa fala. Gênesis 10... Não precisa pôr, não, depois você... Eu estou até falando bastante versículo para falar para você, gente, vamos ler Bíblia. Importante. Quando a gente lê Bíblia, a igreja cresce. Falando no individual, viu? Não tô julgando ninguém, não. Em nome de Jesus, entenda o que eu estou falando. Me entenda. Quando a igreja lê Bíblia, a igreja cresce. Quando o indivíduo lê Bíblia, 1 hora, 2 horas com Bíblia, você vai ver a igreja que nós vamos ter. Vamos lá. O que acontece, queridos? Babel... Há uma situação em Babel de línguas. E em Babel, a divisão. Olha, marca isso. O Zé gosta de marcar. Em Babel, a divisão. Deus, em Babel, Deus ele tem uma estratégia de divisão. Deus divide. Em Babel, divisão de línguas. Em Atos... já é totalmente diferente. Em Atos é ajuntamento de línguas. Olha que coisa linda. Babel, divisão.
Atos, ajuntamento de línguas. E eu quero terminar falando para você, queridos, que na sua comunidade, e quando eu falo comunidade, é aquilo que começa dentro da minha casa. Não é apenas a igreja, não é apenas a igreja que eu vou. Quando eu falo comunidade, pensa começando dentro da tua casa, dentro da minha casa. Em Babel, confusão, ninguém se entendia, foram dispersos. Em Atos, ajuntamento, comunhão, partir do pão, ó, partir do pão. Atos, o irmão estava com a necessidade, toda a igreja ajudava. O irmão estava com problema, todos ajudavam. O irmão pecava, expulso, não, em Atos não, O irmão pecava, aqueles homens falavam, irmão, a graça está aqui, ó. A graça. Eu quero terminar essa palavra falando para você. Você que está me ouvindo, de repente, você está levando uma vida de Babel na sua casa, no teu trabalho, dentro de um contexto geral da tua vida está meio aqui Babel. Mas hoje o Espírito Santo me traz aqui para apresentar para você a igreja de Atos. E a igreja de Atos, sabe o que era? Graça, favor, misericórdia. Na igreja de Atos não tinha brigas bestas, brigas bobas. A igreja de Atos, quando começaram a querer brigar, o Espírito Santo lembrou eles. Falou, vocês são a mesma coisa. Aí não tem ninguém melhor, não. Eu sou o cabeça da igreja. Quando Jesus Cristo é o cabeça da igreja. E nós entendemos isso. E nós não vivemos mais como igreja Babel. Quando eu falo igreja, eu falo começando a partir da minha casa. O que minha filha fala de mim. O que minha mulher fala de mim. Se fosse perguntar, Clemente, eu posso perguntar para a Vânia como que você é? Se alguém fosse perguntar, Clemente, eu posso perguntar para a Tamires o pai que você é? Eu posso perguntar para o Caio o pai que você é, Clemente? Que em nome de Jesus, eu e você, que venhamos jogar essa igreja de Babel, que muitas vezes quer entrar dentro de nós. E voltemos para a igreja de Atos, onde a graça, o favor de Deus sempre irá nos alcançar. Amém? Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado por vocês permitirem que esse humilde irmão pudesse entrar na sua casa. Muito obrigado a todos os meus amigos, ao Cid. Eu não vou nem falar o nome, né? Porque para mim não ser injusto, mas tem gente de longe. Não vou falar o nome de todo mundo, não, porque tem bastante gente. Muito obrigado, queridos. E eu gostaria de... O nosso irmão Mizinho está aí? Está ouvindo, Mizinho? Valdemir? Eu gostaria de pedir, agora que terminou a mensagem, que o Rafael vai abrir o microfone do irmão Mizinho, o irmão Valdemir, viu? A gente chama de Mizinho, porque a gente é íntimo, a gente tem uma... O nosso irmão Valdemir, ele vai fazer uma oração por nós, baseado no que o Espírito Santo falou ao meu coração, ao teu coração. Que Babel saia da nossa casa. Estão me ouvindo? Amém. Irmão... Todos estão me ouvindo? Amém. Estamos. Irmão Valdemir. Amém. Glória a Deus. É um prazer enorme ter participado, né? Participando da live maravilhosa, né? Da Igreja Guaianazes. E para mim realmente uma honra poder participar e ouvir o nosso irmão Clemente, rever o Sérgio, os irmãos aí de Clemente, aí de Guaianazes, tá? Vamos orar para que Deus realmente abençoe a cada um de vocês, amém? Oremos. Pai, te louvamos, ó Deus, pela tua graça. Nós não merecíamos, Senhor. Nós não tínhamos nenhuma condição de merecer essa graça. Mas, pelo seu imenso amor, tu nos alcançaste, Senhor. E nos deste, Senhor, o privilégio de poder partilhar dessa graça hoje com nossos irmãos. Ensina-nos, Senhor, a dividir essa palavra, a mostrar essa graça às pessoas que ainda não acreditam, ó Deus, na transformação, ó Deus, de vida, Senhor, da transformação de caráter, Pai.
Muito obrigado a Deus pela vida do irmão Clemente. Continua usando o teu servo, Senhor, para que muitas pessoas possam vir a sua voz através do seu Espírito Santo, levando a tua palavra ao quatro cantos desse país. Obrigado, Senhor Deus, pela pastora Fátima, Senhor Deus, abençoe a tua serva, Senhor Deus, para que ela possa conduzir o seu povo em Guaianá, Pai, a grande vitória que é alcançar a tua misericórdia. Muito obrigado, Deus, que a paz do nosso Jesus seja com cada um de vocês, gente. E muito obrigado, ó Deus, pela vida do Sérgio, que eu reencontro hoje, Senhor Deus, vendo o rosto dele, ó Pai. Sou muito grato, Senhor Deus, por estar vivo hoje, ó Deus, para contar a nossa história no Evangelho de Cristo. Obrigado, Jesus. Em nome de Deus, eu te peço, te agradeço. Amém. Obrigado, gente, por tudo. Que Deus te louvar. Amém. A Bom, paz. Debaixo dessa palavra, agora eu volto à palavra, a minha pastora Fátima. Parabéns, pastora Fátima, 160 anos estamos fazendo! E hoje em Guaianazes, pastora Fátima, pastor Renildo. Parabéns, meus pastores. Que Deus abençoe. Pastora Fátima. Glória a Deus pela palavra nesta manhã. Deus te abençoe, continue te abençoando, Clemente, abençoando a Vera também aí na direção deste culto, o Silvio também no louvor. Eu gosto muito desse capítulo 2 de Atos, que a gente vê ali este poder que Jesus prometeu derramar sobre a igreja para nos capacitar, não é? Para dar a conhecer a graça, para sermos cristãos que façam diferença, mesmo com as nossas diferenças e dificuldades, que todos nós temos. Mas nós vemos aqui nesse derramar do Espírito Santo a capacitação que levou muitos homens a falarem. Esses, como o Clemente mesmo disse, esses homens iletrados, que não têm muito conhecimento brilhante, mas tinham o céu dentro deles. Tinham o poder do Senhor. É isso que nós precisamos também, como povo de Deus, individualmente e coletivamente. O bispo passou mesmo ontem que a nossa denominação está completando 160 anos, que é 23 de agosto. E realmente tem uma história longa de dores e dificuldades também, mas de marcas vitoriosas. Que o Senhor use a minha vida e use a sua vida também, para que nós deixemos marcas boas. Sabemos, claro, não existe este bom sem defeito, mas que o Espírito Santo, como foi compartilhado também sexta-feira através da irmã Meire na consagração, em Romanos 8, depois cada um, se assim desejar, pode ler, que nós sejamos guiados pelo Espírito Santo. Somos filhos de Deus, sejamos guiados por Ele. Que o Senhor nos ajude como igreja, como denominação, como cidadão, em nome de Jesus. E busquemos esse derramar, porque não foi só para o dia de Pentecostes. O Espírito Santo continua buscando vidas que queiram ser cheias. Efésios fala isso, 5,18. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Que o Senhor me encha, que o Senhor encha você, cada um de nós, como igreja do Senhor. Deus continue te abençoando, Deus continue abençoando os irmãos. Quero passar para o Rafa, ele vai estar dando alguns avisos, e depois, então, eu estarei orando e encerrando este culto, para a glória de Deus. Glória a Deus, a paz do Senhor, os irmãos, novamente. Vamos iniciar os nossos avisos, mas antes nós temos um aviso importante e de grande relevância para a nossa igreja, e eu gostaria de começar com este aviso.
O Clemente, que fazia parte da junta nessa época, ele pode me confirmar, mas eu acredito que foi no ano de 2011 que nós adquirimos o nosso terreno, certo, Clemente? No ano de 2011, nós adquirimos o nosso terreno lá na rua Miguel Achioli da Fonseca, em frente a um depósito de gás, do lado do Hospital Geral de Guaianazes. E haviam muitas expectativas em cima da construção na construção do terreno. O terreno era um terreno bacana, muito bem localizado, mas devido a vários contratempos, nós não conseguimos iniciar a construção. E quando estávamos, e o pastor Léo, no começo da sua gestão, descobriu que não poderíamos construir. E esse ano, no mês de julho, nós tivemos uma pequena esperança e fomos correr atrás das pessoas que têm o conhecimento se podemos construir ou não. O nosso irmão Jefferson, que o esposo da irmã Sheila, ele é engenheiro. E nós fomos atrás de um engenheiro para saber se podíamos ou não construir, né? E no dia 13, nosso irmão Petrônio, juntamente com a junta administrativa, nós chamamos o nosso irmão Jefferson, e no dia 14 ou 15 nós fomos até o terreno para verificar a questão do depósito de gás, que era o grande empecilho para a construção. E vimos que o depósito de gás, existem classificações no depósito de gás, e o depósito de gás em frente ao nosso terreno é um depósito de gás classificação 5, no qual ele comporta 25 toneladas de gás. E para que a gente possa fazer a construção, nós precisaríamos de, no mínimo, 100 metros de distância. E, infelizmente, nós não temos essa distância para poder fazer a construção do terreno. Então, ficou decidido, mais uma vez, que o terreno deveria ser vendido. Então, depois de todos esses trâmites legais, de todas essas informações técnicas, nós começamos a novamente orar ferrenhamente para que o terreno fosse vendido. Olha, irmãos, eu estou aqui com um grupo que o Petrônio criou, onde está Normas do Terreno em Mel Guaianazes, no dia 13 de julho, há 40 dias atrás. Nós tivemos a notícia e na quinta-feira nós vendemos definitivamente o nosso terreno. Conseguimos vender o nosso terreno da forma com que a junta administrativa gostaria que o terreno fosse vendido, com um valor à vista, e para a glória de Deus, nós estamos à procura de um novo terreno para a construção da nossa igreja, e agora calejados, e agora cientes de que precisamos para poder construir, cientes de que não podemos estar próximo de depósito de gás, temos que verificar muito bem a zona onde será construído o terreno, se é uma zona mista, se é uma zona onde pode ser construída uma igreja, e a partir do momento que nós decidirmos comprar a igreja, a partir do momento que nós decidimos comprar o terreno, nós precisaremos de autorização dos vizinhos por escrito, para que eles tenham ciência de que ali terá uma igreja. Então, assim, estamos felizes, muito alegres e agradecidos a Deus pelo milagre que Ele fez, porque é um milagre, irmãos. Nós estamos em meio à pandemia. Eu acredito que a pior pandemia de todos os tempos. E nós conseguimos vender um terreno no valor à vista. Gente, é Deus, é o milagre de Deus, mostrando que Ele é Deus em Guaianazes e que Ele é conosco. Tá? Então eu gostaria de agradecer a todos os irmãos que oraram, que tiveram participação para que o nosso terreno fosse demolido, as casas, várias coisas aconteceram, mas para a glória de Deus nós conseguimos, e estamos à procura de terreno para a construção do nosso templo. Então, irmão, se você conhece algum terreno, procure-nos, procure a junta administrativa, procure os pastores, que nós iremos a luta para a compra do novo terreno. Amém? Deus abençoe a vida de todos
E agora vamos para os nossos recados. Amém? Glória a Deus. Bem, o nosso primeiro recado é o recado no qual nós orientamos os irmãos, os pastores orientam a devolver aquilo que é de Deus e a ofertarmos à casa do Pai. Então, você, meu irmão, que hoje nós não estamos mais fisicamente no nosso templo, tá? Mas nós temos os meios digitais para que se possa ser devolvido o dízimo e para que se possa ofertar. Então, se você está com o seu aparelho e quiser direcionar a câmera do seu celular ou o leitor do QR Code para esse QR Code que aparece aí na tela, onde ele lhe trará as informações, os dados da igreja, dados bancários, CNPJ, e o telefone que consta aqui no nosso banner é o telefone da nossa tesoureira para que você possa mandar o comprovante para ela, para que ela possa colocar o seu nome lá, marcar que você devolveu o seu dízimo ou que você fez a sua oferta, ok? Deus ama a quem dá com alegria. Terça-feira teremos o nosso culto de oração, tá? Terça-feira o nosso culto de oração tem sido bênção, um culto abençoado por Deus. Contamos com a presença de todos os irmãos. Mesma coisa na nossa sexta-feira. Na sexta-feira é a nossa consagração, irmãos. Mais uma vez, eu estarei sendo redundante, mas falarei. A consagração não é a consagração para as mulheres. A consagração é para toda a igreja. Então, assim, mas, irmão Rafael, a consagração ela não é transmitida no Facebook e no YouTube. Esse é o único evento da igreja, a única reunião da igreja que não é transmitida pelo Facebook e pelo YouTube. Mas participe, meu irmão. É uma bênção. Nosso irmão Clemente tem participado, nosso irmão Petrônio tem participado, eu também tenho participado, e nós somos homens. Então, homens, participem da consagração das 9 da manhã às 10h30 da manhã. É bênção, é bênção. No sábado, sábado que agora não temos CJC, que é o último sábado do mês. Último sábado do mês, nós não temos CJC. Então, soldados, último sábado do mês, não temos CJC, mas temos o nosso culto de sábado, que nesse sábado será na direção do Departamento de Educação Cristã. Nosso irmão Petrônio e nosso irmão Jefferson estarão tocando aí essa live. Todos participem. E no domingo, o nosso culto da família. Tá? Participe conosco, é uma bênção. Estamos trabalhando para que sejam mais rápidos, mais objetivos, ok? Que Deus abençoe, que Deus continue dando vitória para cada um dos irmãos no decorrer da semana. Passo a palavra para a nossa pastora Fátima. Deus abençoe, pastora. Obrigada, Rafa. Também quero fazer um comunicado para a igreja. Nós tivemos uma reunião pelo Zoom, né, para tratarmos a respeito do nosso retorno aos cultos presenciais. Então, tive uma palavra da parte de Deus também, mas, devido a todas as situações que nós estamos acompanhando, e nos reunimos, né, também como junta, e achamos por bem esperar mais um pouco. Então, eu conto com as orações dos irmãos e a paciência, porque continuamos, né, fazendo os cultos, né, as lives e tudo, e considerando, né, algumas coisas. E a junta se reuniu na quarta-feira e nós tratamos esse assunto e achamos por bem aguardar mais um pouco. Então, os irmãos, por favor, não é? Vamos continuar buscando o Senhor, porque claro que sentimos falta de estarmos ali congregando, estarmos juntos, e ainda assim não será possível todos os irmãos estarem
ali na igreja. Então, eu peço mesmo que os irmãos continuem orando por nós, continuem orando uns pelos outros, não é? E continuemos, então, servindo ao Senhor ainda esses dias, através também das lives, né, dos cultos que estamos organizando. Então, peço que os irmãos possam continuar caminhando, né? Sabemos que ainda não está 100%, né? Nós estamos aí numa zona amarela, né? Aqueles gráficos lá, né? De estarmos com atenção. Então, você continue se cuidando, principalmente você que tem familiar, que tem risco na sua casa, né? Ou que tem maioridade, qualquer situação, né? Continue também cuidando, né? Porque o cuidado também é uma expressão de amor. Amém, irmãos? Então, eu quero agradecer mais uma vez todos os irmãos aí também que estiveram nesta live, aqueles também que foram convidados, né? Não estou passando aí o dedo na perna, todos os que estão aí. Também quero justificar que o pastor Ronilton teve um compromisso, ele não está aqui conosco, e a Valerinha também, a mãe da Raíssa e do Victor, ela teve também um compromisso, e comunicou de manhã também que não estaria conosco. Como ela tem sido tão assídua, né, todos os cultos ela está aí presente. Então, nós vamos orar. Eu quero louvar a Deus também, né, porque, como o Rafael falou mesmo sobre o terreno, em julho, né, veio em julho não, em alguns meses atrás, antes da pandemia, veio aquela esperança, né, de nós construirmos e ficamos ali, né, e tudo, mas tudo é uma permissão de Deus. Então, graças a Deus, já vendemos, com certeza Deus tem um outro lugar melhor, e é onde nós vamos ter toda a liberdade para continuarmos adorando a Deus. Quero orar e pedir que a igreja ore por uma moça, chama Lidiane, que a gente tem acompanhado no WhatsApp. Ela já congregou na nossa igreja, teve um AVC, se afastou do Senhor, agora ela se reconciliou com Jesus e ela está internada, né? Ela está lá no Ceará. E a Claudinha do Lisandro que fez essa ponte, né, conosco, porque ela convidou para ir para a igreja. E então ela está internada, que ela vai operar a cabeça. Eu conto com as orações dos irmãos, para que nós oremos pela vida da Lidiane. E ela confia no Senhor, eu também acredito que ela vai sair abençoada desta cirurgia. Na terça-feira, pela manhã, ela vai estar sendo submetida, mas já está internada. Eu peço que os irmãos orem pela vida da Lidiane e oremos por todos os enfermos. Lembrando da nossa irmã Cida também, que está com aquele problema de saúde na mente, na cabeça, no ouvido, pelo irmão Geraldo também, para que Deus lhe dê força, principalmente para os irmãos assim, já de idade da nossa igreja, irmã Ana, irmã Valda, irmã Edna, os irmãos, aí que precisa da cobertura das nossas orações. Então, convido você para fechar os seus olhos e orarmos juntos. Pai maravilhoso, quero te agradecer por esta manhã, te agradecer, ó Deus, pelo que o Senhor tem feito, Senhor, nas nossas vidas. Obrigado por este culto, obrigado, Senhor, pela vida, ó Deus, de cada irmão que participou desta live. Eu quero te agradecer pela tua palavra, Senhor. Ó Deus, nós cremos que o poder do Espírito Santo está à disposição de todos aqueles que foram alcançados com a graça da salvação em Cristo Jesus. E, ó Pai amado, queremos te louvar também por estes 160 anos de existência da Igreja Metodista Livre. Ó Deus amado. E também, Senhor, obrigado, porque nestes dias nós temos ouvido, ó Pai amado, quem e onde está Deus nestes dias de crise. E, ó Deus, queremos que a igreja, como ouvi ontem, Senhor amado, a igreja é, ó Pai amado, a extensão, Senhor amado, nesta terra.
onde pessoas podem ver Deus através do salvo, podem ver Deus através da igreja. Então, ajuda-nos, ó Pai, a cumprirmos, ó Deus amado, com o nosso papel, a nossa responsabilidade, com a nossa missão, Senhor. E sabemos que sem o poder do Teu Espírito Santo fica difícil prosseguir. Mas, ó Deus, a nossa oração, minha oração nesta manhã, e creio que de cada um de nós, é que o nosso coração seja verdadeiramente renovado, aquecido, pleno, cheio do Teu poder, Senhor, para que venhamos deixar de lado aquilo que nos atrapalha a prosseguir e possamos, ó Deus, ser revestidos, aleluias, para, Senhor amado, continuarmos na proclamação da Tua palavra. Neste momento, estamos, ó Pai, neste tempo de pausa, de isolamento, mas, Senhor amado, cremos que dias virão, Senhor, aleluia, onde o Teu povo, Senhor, vai voltar, ó Deus amado, a sair nas ruas com liberdade, mas cheios do Teu poder, Senhor, para anunciar, continuar anunciando que Jesus Cristo está vivo, que está operando no meio do Teu povo. Abençoe, Senhor amado, cada lar, ó Deus, aí representado no Zoom, no Facebook, no YouTube, cada cristão individualmente, Senhor, aqueles que ainda não tomaram uma decisão de estar ao lado de Jesus Cristo, para que possam, ó Deus, ouvir a Tua voz e possam se render a Ti, no nome de Jesus. Abençoe a vida do pastor Nilson. Obrigada pela vida da sua netinha, da sua filha, sua esposa Silvana, seus demais filhos, seu ministério. Continue, Senhor amado, prosperando o Teu servo. Muito obrigado, Senhor, também pela vida da Lidiane. Eu coloco a vida da Tua filha nas Tuas mãos. Ela está confiante em Ti. E é o Senhor, ó Pai, que vai guiar as mãos desses médicos para que, ó Pai amado, esta cirurgia seja um sucesso para a Tua honra e para a Tua glória. O Senhor já tem agido na vida dela e no coração, na sua fé. Continue fortalecendo a vida dela. E oramos, nos lembrando também de todos aqueles que estão, infelizmente, Senhor, contaminados com a Covid, aqueles que estão na UTI, precisando de respiradores, ó Deus, isolados, não podem ter contato com seus familiares, porque, ó Pai amado, estão nessa situação. Nós oramos para que o Senhor, ó Deus, ministre milagre, realize, ó Deus, curas sobrenaturais sobre a vida de homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens, Pai, pessoas que, ó Pai, de alguma forma, Senhor, foram contaminadas. Oramos, ó Deus, pela vida de todos os médicos e enfermeiros, pessoas que estão na linha de frente, socorrendo, Senhor amado, sustentando estas vidas, ó Pai. Toma-nos nas Tuas mãos, abençoe o Teu povo, continue, Senhor, avivando a Tua obra, despertando a nossa alma e o nosso coração. No nome de Jesus, muito obrigado por esta manhã preciosa, obrigada pela vida, obrigada pela salvação, obrigado pela venda do nosso terreno, obrigado pela fé, pelo lugar que o Senhor há de nos guiar, para que possamos adquirir e este templo ser levantado para a honra e glória do Teu nome. Obrigado pela disposição de cada um que tenha, Pai amado, se colocado nas Tuas mãos para o Teu serviço. Muito obrigado. Obrigado pela restauração da saúde, do Clemente também, desta Covid, Senhor, pelo cuidado da sua esposa para com ele. E, ó Deus amado, muito obrigado. Continue conosco no decorrer deste domingo. Nesta semana, dá-nos uma semana de busca, de comunhão, de oração, na leitura da Tua palavra, Senhor, e que o nosso coração possa estar na obediência, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Nós Te agradecemos no nome de Jesus. E agora, irmãos, que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus, o nosso Salvador, e as doces consolações, poder do Espírito Santo, seja sobre as nossas vidas, hoje para todo sempre. O povo de Deus diga amém. Amém. Deus nos abençoe. Amém. Amém. Graça e paz, áudio de todos liberados.
Deus abençoe a todos. Um ótimo domingo para todos. Obrigada. Desejo para todos. Paz a todos. Ó, a dona Vânia está aqui de máscara, ela está de máscara. Obrigado, Vânia. Vaninha, Deus Pode ser a abençoe, viu? todos. Até. Deus abençoe a todos. Deus abençoe, Sérgio. Amém. Até breve. Ferreirinha, feliz te ver, viu, Ferreira? Te amo, Misael, você? Alô, Clemente. Paz, queridos. Toninho, Deus abençoe. Que bom. Abraço, Um Clemente. abraço, meu querido. Toninho. Fala, amigo. Abraço. Deus abençoe a você. Eriquinha, ativa o áudio aí, Eriquinha. Não estamos te ouvindo aí. Obrigado. Deus Meu abençoe. professor, obrigado pelas aulas. Misael, ativa o áudio. Deus abençoe, irmão Misael Vilharba. É isso aí, Misael. Toninho, Deus abençoe. Jefferson Barrado. Amém, querido. Deus abençoe. Bom domingo. Em Bom nome de domingo, Jesus. Bom domingo para vocês, queridos. Bom domingo, paz. Bom domingo, queridos. Fiquem na paz. Deus abençoe. Barradão. E na hora o Ferreira entrou. Demir, Deus abençoe, viu? Deus abençoe. Amália Daniele, mais conhecido como Silvio, Deus abençoe. Tá cortando. Abraço. Tchau. Abraço, paz. Tchau, tchau. Bom domingo. Bom Sérgio, Deus abençoe. Ferreirinha, Amém. tamo junto, Amém. hein, Ferreirinha? Tá melhor aí? Como é que tá o pulmão? Melhorando a cada dia, obrigado. Amém. Isso aí. Gente, fica na paz.